Hoje é dia 8 de abril de 2020 e você está ouvindo o episódio número 15 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. Eu sou o Vini Cavalheiro. E no episódio de hoje você vai ouvir sobre Code Review. A gente vai debater aqui sobre processo de Code Review, análise de código, como que funciona a revisão de código entre os times, entre equipes diferentes, né? Então a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre essa metodologia, né? Essa prática que algumas empresas usam, algumas equipes usam, mas talvez tenha caído de desuso, talvez uma galera esteja usando de uma forma mais isolada, né? Então, a ideia é trazer experiência nossa e ver um pouquinho do que o mercado está fazendo. E, se você não morreu de coronavírus ainda, como é o caso do nosso amigo convidado aqui, estamos com um convidado novo hoje, que veio reforçar o time de desenvolvimento, o nosso amigo Wesley. E ele, apesar de ele estar com corona, né? Não é brincadeira, ele não tá, mas ele vai dar um papo aqui com a gente, vai enriquecer o debate com a gente. E justamente a gente trouxe um convidado hoje da área de desenvolvimento, justamente pra gente falar sobre código mesmo, tá? Então vou passar. Mesmo porque o nosso desenvolvedor não tava dando conta do recado. Isso, como sempre, né? É muito projeto ao mesmo tempo aqui. Não dá. Não dá, né? Então, eu vou passar a palavra para ele se apresentar. Wesley, com você. Beleza. Bom, gente, obrigado pelo convite aí, né? Para quem não me conhece, sou um paraense aí que caiu de paraquedas aqui em São Paulo. Sim, vocês tomam açaí errado. Tem gosto de terra mesmo e dane-se. Mas vocês fazem code review certo, exceto o Balbino, tá? Só o Balbino que tá fora aí dessa cota. A gente já sabia disso. Pra fazer code review tem que ter code. Eu trabalho com código já acho que mais de 7 anos aí, cara, quase 10 aí. Passei um ano aí na CVC, tive a oportunidade de trabalhar com esses 3 malucos aí, diretamente com o Balbino, principalmente. Uma das tarefas que eu fazia lá era justamente rever as cagadas que ele fazia no código lá, tentar limpar um pouquinho. Tinha muito trabalho. Então. E é isso, cara. E agora eu tô aqui fugindo do corona. Legal, Wesley. Seja bem-vindo aí ao time, mesmo que por um episódio ou outros, a gente vai estar participando aí. A ideia é sempre trazer pessoas para colaborar mesmo. Então já vou começar com uma pergunta, né? E aí talvez vou começar com uma pergunta para o nosso convidado. Ao longo desses seus 7, né, quase 10 anos que você comentou, o que você viu nas empresas que você passou e mesmo na CVC, como que era essa questão de code review dentro dos times, dentro da sua equipe, ou com equipes, por exemplo, eu sou sendo da área de segurança, eu sempre vou falar de application security, né, de revisão de código, mas uma análise de segurança. Mas como que foi tua experiência como desenvolvedor, no sentido de, eu tenho que revisar, que nem você falou, né, eu tenho que revisar o código do Balbino, ou o código de um membro da equipe, ou de uma equipe inteira. Como que foi tua experiência e dá um overview pra quem tá ouvindo, até introdutório, até assim, para o cara entender o que é isso e falar pra gente qual foi as dificuldades, enfim, dá um overview pra gente aí. Beleza. Primeira coisa que a gente observa quando fala em code review, né, tem muito do preconceito ainda, que é como se fosse o cara com a visão de gestor ali, alguém que vai estar vigiando o código, o guardião da chave ali do negócio. Só que isso é o primeiro desafio a ser quebrado, né? É romper essa barreira que a atividade do Code Review ela tem que estar intrínseca ali no dia a dia do desenvolvimento. E outra coisa aí sim, agora ficou legal de comentar aí o vídeo aí, ó. E aí, Aninha, como é que tá? Pra você que tá só nos ouvindo, mas não tá vendo a gente no YouTube, chegou um bebê aqui na câmera, enfim, depois vai no YouTube pra você conferir essa fofura. Mas continue, Wesley. E o outro ponto que é muito interessante, assim, é o próprio time, como o time enxerga isso. É muito comum quando a gente chega em um time novo ou numa realidade nova que code review ainda é um tabu, a galera já fala logo assim, tá, mas quem vai fazer o code review? É o cara que é mais sênior, ou é um especialista, ou é um tech lead, alguma coisa do tipo. E eu sou muito contra esse tipo de visão, cara. Eu acho que tanto faz se trabalha num conceito de produto ou de projeto, o time como um todo é responsável pelo código do produto /projeto.
Então, se o time como um todo é responsável, todo mundo tem que ser responsável em todos os ciclos e em todos os tipos de tarefas. Inclusive code review. Ah, mas o cara é júnior. O que ele vai ter de reforço ou aprendizado fazendo um code review? Como é que ele vai contribuir para o time? Ele vai contribuir para o time aprendendo e fazendo perguntas sobre aquele código. Ele lê um exemplo, o cara está lá, ele é júnior, e o cara que é mais sênior ou especialista fez um código lá macarronesco lá que o cara olha assim e fala, não, mas tu resolveu tudo isso em uma linha? Como que isso funciona? Tá. E aí esse cara vai ter esse momento de aprender. Na verdade, ele vai contribuir para o time. Por quê? Porque o sênior vai começar a difundir conhecimento para esse júnior. As dúvidas dele, às vezes é até a dúvida de um pleno, mas o cara não se sente também confortável para fazer a pergunta. Às vezes acha que geralmente o cara que é mais especialista, ele é um cara mais introvertido, ele não é muito de chega ali e joga junto, vamos fazer uma programação pareada. Acho que o Code Review vem para ajudar nisso também, para nivelar o time, tá? Legal. Acho que foi uma boa introdução e é o que você falou. Talvez a primeira barreira seja cultural, do cara que tá tendo o seu código revisado, não enxergar isso como um pastor, né, um gerente, um cara ali olhando para ver se ele tá fazendo o trabalho direito, alguma coisa nesse sentido, mas mais para trazer qualidade pro produto, né, como um todo, pro software como um todo, e mesmo evoluir as pessoas. Você tem um júnior revisando para aprender e às vezes observando algumas coisas, assim como um cara mais experiente para manter o código num padrão definido pela empresa ou pelo time e no sentido de evolução mesmo. Eu tive uma experiência parecida na própria CVC, quando tinha um outro time que trabalhava, e eu lembro que eu fiz um código, eu tava no time de desenvolvimento ainda, eu lembro que eu fiz um código, e quando eu fui subir ele para os ambientes e tal, um dos devs me chamou, ele falou, cara, você fez aqui uma chamada no array, eu não lembro o que era exatamente, mas ele, você fez uma chamada aqui assim no JavaScript e tal, faz de outro jeito, faz desse jeito assim, porque é mais performático e tal, porque onde vai executar isso vai trazer uma melhor performance e tudo mais. E eu não sabia daquilo e tipo, porra, muito legal, porque ele tá preocupado com a performance, com a própria qualidade do código, e não tipo, você fez cagada, ou você fez errado, você fez fora do padrão. Primeiro que não tinha padrão, segundo que não tinha nada definido a seguir, então cada um fazia com base no conhecimento que tinha. Então foi bem legal essa experiência nesse sentido. Mas legal essa sua introdução e acho que essa discussão de cultura é importante. Balbino, você que também está no time do desenvolvimento e tal, conta um pouquinho do que você vê de revisão de código, se é isso mesmo, se você vê de numa outra maneira, se o Wesley revisou seus códigos de forma errada. Explica aí pra gente. É a hora de meter o pau agora, não é? Não, cara, esse tempo que eu trabalhei com o Wesley até foi... eu ganhei bastante experiência, porque ele veio um cara com uma visão totalmente diferente do que a gente já estava acostumado, e já fazia por tanto tempo que acho que virou comum e a gente já não via mais essas coisas acontecendo. E a gente pegava esse tipo de coisa justamente nos code review. Ele começava a revisar meu código e de repente ele vinha e falava, existe uma biblioteca que pode fazer isso com mais facilidade. Ou, por que você está fazendo isso? No começo até a gente teve bastante trabalho, assim como o Wesley falou, porque muitas pessoas viam como se fosse uma afronta, né? Pô, tá vendo? Quem é você para ver meu código, né? Tipo, e as pessoas não levavam com bom senso, assim. E só que depois foi melhorando, o pessoal foi entendendo que aquilo ali era uma boa prática e ajudava muito. Hoje eu sou muito a favor do Code Review. Antigamente eu não gostava muito, porque a forma de como a gente trabalhava não cabia Code Review, porque a gente sempre estava trabalhando com hotfix, com coisas gigantescas, e era até ruim para o cara que estava vendo, porque você alterava 30 arquivos e vinha um calhamaço gigante lá de código para o cara avaliar, e às vezes o cara não conseguia avaliar direito. Só que daí, conforme a gente foi mudando a cultura, conforme a gente foi sabendo lidar melhor com isso, foi ficando cada vez melhor. E, cara, ajuda muito, muito mesmo. Eu, em qualquer lugar, em qualquer projeto agora, só trabalho com Code Review e não volto atrás.
Legal, é um bom depoimento, né, vamos dizer assim. Teve duas visões, uma visão que você não gostava, né, e tinha um cenário que você até encaixou aí que não fazia sentido, que seria um cenário mais de ongoing, sustentação. E talvez até concorde justamente por ter trabalhado nas duas áreas, tanto em projeto quanto sustentação. Acho que sustentação é um ambiente muito mais hostil, né? Por própria qualidade do código. Não que tenha que ser omitida, não que tenha que ser deixada de lado. Eu acho que talvez seja até mais importante, porque você está mexendo com algo em produção, já está quebrado, né? Então você não pode causar mais problema. Mas talvez ela num cenário diferente, porque justamente por ter fix, hotfix, etc., a desova, né, de release, vamos chamar assim, os deploys, então acaba acontecendo mais rápido. E quando você põe um processo de review, sei lá, eu quero ver se você escreveu a variável no padrão de nome, eu quero ver se você dentou o código corretamente, eu quero ver não sei o que. Talvez nesse sentido, você pode pôr uma automação, uma ferramenta que olha isso pra você e tal. E eu lembro que lá nos... Pode falar. E quando se trata de ongoing, às vezes você não tem a liberdade que você precisa para poder fazer as coisas certo, fazer as coisas direito, e você tem que trabalhar com agilidade ali, você tem que fazer da forma que foi entregue, você não tem um tempo de um projeto, você tem que entregar, você tem que corrigir e entregar, não interessa como, é agora, geralmente é porque tem um problema em produção, né, ongoing, tá sempre olhando produção ali. Sim. Então, cara, tudo que você puder fazer para otimizar seu tempo, você tem que fazer e todo mundo em cima. Então, às vezes, se a coisa não tá madura o suficiente, você não consegue usar o code review, não tem jeito. Então, não é nem por não querer ou não caber, não. É o tempo que você tem e da forma que você tem que resolver. É sempre correndo ali, né? Tá. Legal. Bom parecer mesmo e acho que enriqueceu essa introdução. Vamos pro cara de infra agora, que eu quero entender com ele, que nunca vê código na vida. Ele nunca viu nem code. Como é que ele vai ver o code review, né? Vini, explica pra gente aí o que você já viu disso, o que você conhece disso e... talvez até uma pergunta um pouquinho mais capciosa, né? Como diriam. Mas, por exemplo, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você é um cara de mais de infra e que tem vindo pro lado do código. Você tem feito muito script, você tem automatizado muita coisa, tem pegado uma experiência com programação e isso eu acho que é muito importante e enriquecedor para você. Você sente falta, justamente por não ter essa base, essa formação de desenvolvedor, mas alguém que de repente olhasse para o seu código, um script simples que você fez para automatizar alguma coisa, que está funcionando, né, que te atende, vamos dizer assim, mas que é alguém que olha, um desenvolvedor que olha e fala, puta cara, isso aqui podia rodar 10 vezes mais rápido por causa disso, ou poderia ter metade das linhas, não precisava estar aqui, podia estar bem menor, enfim. Você sente falta disso ou você acha desnecessário porque o importante é funcionar? E cara, eu vou te falar que é o contrário, hein? Eu que fico pegando o código da galera e corrigindo. Vixe! Porque polêmica. A coisa é feia. A coisa é feia em infraestrutura, viu? Principalmente quando você pega esses códigos prontos que os caras baixam da internet. Mano, os caras fazem tanta firula pra fazer uma coisa tão simples. Fala, cara, com 2, 3 linhas você faz isso. De novo, a galera de infra não tem cacoete de desenvolvedor. Então, o cara... Muitas vezes ele não pensa fora da caixa, não vai pensar numa loja de programação. Ele tenta buscar na internet algo que já esteja pronto para ele só copiar e executar, né? Aliás, uns caras do DevOps fazem isso também, né? Mas deixa isso para depois. Não, beleza. Tô pressentindo uma treta. Polêmica. Mas assim, hoje talvez a infraestrutura esteja olhando um pouco mais com carinho para essa questão de código. Né? Até porque a gente vem falando muito desde o começo do podcast, no mercado virou a palavra de lei infra, as code, né? Então o cara de infra tem que ter noção disso. E ter alguém olhando com ele algum código, que seja um Terraform, um Ansible, um Python, um Chef, né? Alguma coisa que vai trabalhar automatização, um DSC pro PowerShell, que seja o que for, ele tem que estar... olhando para isso também, tem que ter mais alguém olhando, porque, cara, às vezes você esquece uma linha, você esquece alguma coisa, você deixa para depois, enfim, a gente causa loopings também. Por exemplo, eu vou criar um script para criar máquinas em um cloud. Pô, eu posso sentar lá e o script cria 50 máquinas de uma vez, eu precisava de 2, 3, né? Então já gera um custo maior, que às vezes por um looping que foi escrito errado na hora de
de criar uma infra como código. Então isso tem que ser revisto também, tem que ser olhado com carinho. O cara de infra não pode mais achar que ele só vai ficar next finish no Windows, vai só fazer instalação de pacote no Linux e acabou a vida. Não é mais isso, né? Hoje, tudo você está tendo infraestrutura como código. Desde o switch network, automação de padronização de switch network, padronização de instalação de patches de software, patches de hardware, tudo isso está sendo padronizado. Por que a gente não vai olhar também para a questão de olhando como código efetivamente? Porque tudo é código no fim das contas. Tá, acho que foi uma visão bem bacana e se fosse... O Wesley tá chegando agora, né, mas se ele ouvir os outros episódios, ele sabe que eu adoro analogias, né. Eu acho que se fosse fazer uma analogia com o que o Vini falou, seria mais ou menos assim. Eu acho que todos nós temos a capacidade de subir uma parede, né, pegar os tijolos e subir uma parede e fazer a massa. Só que a gente não tem expertise para isso de fato. Então, assim, eu vou fazer a massa, vou pegar um tijolo, botar um em cima do outro e eu tenho certeza que no terceiro, quarto tijolo vai cair. Né, vai estar tudo torto, enfim, eu não sei tirar medida, então eu sei talvez na essência fazer isso, porque eu já vi muita gente fazendo, né, e tenho uma ideia de como faz, mas não é a minha área de atuação. Então, assim, eu acho que aí seria até, aí eu vou entrar no assunto de processo e ferramentas, mas eu acho que seria quase que um XP, né, eu tenho um cara, um pair programming, na verdade, eu tenho um cara junto comigo ali que sabe daquilo, para ir me orientando a fazer a medida certa, a construir a parede, ali naquele sentido, que é o que o Vini falou, infra hoje, quase todo mundo hoje tem que mexer com código, mas muita gente não tem aquela expertise, então ele faz o suficiente para funcionar, mas às vezes poderia estar mais performático, poderia estar economizando grana, né, no caso do exemplo que ele citou, lá criando máquina, ou mesmo não expondo falhas, né, porque também a gente nem chegou na segurança ainda, mas não expondo uma falha, né, enfim. E eu acho que foi muito válido esse depoimento. Uma pergunta aí para vocês agora, já pegando um gancho nisso, essa questão de processos, e aí talvez os desenvolvedores possam responder, né? Como que seria um processo de code review, né? Quando eu desenvolvia, a gente tinha lá requisito, veio a ideia, faz uma breve documentação, vamos pro código, vamos pro teste, vamos pro deploy, e seguia mais ou menos esse fluxo. Como que é um code review? Eu tenho um momento de fazer a revisão, eu tenho uma equipe separada para fazer a revisão, eu tenho um cara, que nem o Wesley comentou, às vezes você tem um tech lead, às vezes tem um sênior, às vezes tem um júnior, um estagiário, sei lá. Mas como que seria um processo? Se a gente for pensar em processo, como seria isso? Quer se aventurar, ou Wesley? Quer fazer esse review aí pra nós? Vou fazer essa salinha aí pro Balbino. Então, quanto a isso, Cássio, o primeiro ponto é definir em qual momento o code review é aplicado no processo. O code review ele tem que ser aplicado antes da abertura do MR. Entendeu? Quer dizer, da aprovação do MR. O que é MR? Só para quem está ouvindo, quem não sabe o que é, tá bom. Então, primeiro de tudo, claro, a pessoa pode ser malabarista do jeito que for lá e não quer usar um versionador de código e quer só compartilhar um arquivo lá na rede. Ainda assim dá para aplicar code review. É só fazer isso antes de arrastar o arquivinho lá para o servidor. Então não tem desculpa de a ferramenta que impossibilita. Não. É mais o processo. É saber como encaixa isso no processo. Então antes de eu colocar o meu código para minha branch lá, master, ou para qualquer lugar que vai rodar a esteira do pipeline ou qualquer outra abordagem que seja utilizada, é nesse momento que tem que entrar o code review. E o code review, aí é um ponto meu, é uma forma de trabalho que eu gosto de ter, que a gente rodou, e eu acho que o resultado foi muito bom lá com os meninos aí no Balbino, lá na CVC, que é pelo menos 50% mais um do time tem que aprovar aquela solicitação para code review. Se eu tenho, um exemplo, se eu tenho um time com 4 pessoas, no mínimo, 2 pessoas têm que fazer o code review. E essas 2 pessoas têm que dar o ok. Se das 2 pessoas, uma deu ok e a outra não deu ok, já tem a outra que não deu ok tem que falar por que não está ok, o que precisa voltar. E só então isso é um impeditivo de fato para avançar. Se a pessoa só falar, não gostei desse código aqui, tá, mas por quê? Não gostei porque eu não faria assim. Tá, mas é gosto pessoal, não tem justificativa, não tem ganho de performance, não tem padronização, não tem nada, é só gosto teu? É só gosto meu. Então,
dane-se, cara. Se vira com teu gosto. Quando tu for mexer nesse trecho de código aí, tu muda. Tem que ter uma argumentação técnica do porquê daquilo, né? Não é só porque eu gosto assim, eu faço assim. É a questão do 2+2, né? Pra chegar no 4. Ah, não, mas aqui tu fez 2+2, eu gosto de fazer 3+1. Não importa, vai dar 4 do mesmo jeito. É uma discussão sem fundamento. não tem pra quê. Eu acho que é muito isso e defendo também que Júnior participa. Se puder fazer a duplinha lá, tipo, nesse momento do Code Review, ok, eu não vou colocar 2 júniors. Quando eu falo júnior, não é nem de capacitação técnica, tá? É mais assim, de conhecimento do próprio fluxo da empresa e de tecnologia. É um mesclado dos dois. Então, ok, não faz tanto sentido colocar 2 júniors ali naquele momento. Encaixa um júnior e encaixa um cara ali que é mais um pleno para sênior, para fazer aquele Code Review também, para que esse júnior também consiga aprender com a visão do cara que é sênior para correção. Imagina o Balbino é um pleno, o Cássio é o sênior e o Vinícius é um júnior. O Balbino, enquanto pleno, abriu o MR lá. Aí vai o Cássio e o Vinícius para fazer a revisão. O que o Vinícius não pegar, o Cássio vai pegar. E ele vai comentar em cima. E aí, quando o Cássio fizer esse comentário lá de alguma melhoria do código, o Vinícius já vai estar vendo isso. Então, ele já vai começar a assimilar isso. E aí, vem a questão também que é um ganho intrínseco, né? Que é a questão do vergonha na cara. Que é quando o cara vê que, tipo, começa a expor isso, o cara falou aqui que o teu código não estava muito bom. O outro cara que já está vendo ali um outro amiguinho apanhando, ele já vai pensar, quando eu for fazer o meu, eu tenho que já fazer com mais cuidado, com cautela. Tipo, vai começando a impor. No começo é a imposição, né? É meio que a imposição. Depois o cara começa a ver o ganho disso, vai ficando natural. É tipo trabalhar com testes. É um cenário parecido. No começo o cara pensa que vai doer, que é perda de tempo, mas depois ele vê qual que é o ganho do negócio. Tá, então o certo é vergonha na cara. A resposta é vergonha na cara. Vergonha na cara. No final é isso. Fala aí, Rodrigo. Uma coisa interessante que eu achei nesse processo foi justamente ter colocado dentro do nosso Kanban uma avaliação pós-merge request. Você não conseguia avançar a sua task, você não consegue avançar a sua task enquanto não existir o merge request. Aliás, enquanto não for feito o code review. E a gente colocou uma outra regrinha que era, assim que você terminou a sua task, antes de pegar uma outra task, você olha no board, vê se existe algum code review para ser feito e você tem que fazer ele porque é a prioridade. A prioridade é code review. Se tem alguma task que está em code review e você parou sua task, ou sei lá, saiu para tomar um café e voltou na sua mesa, dá uma olhada lá no board, olha, bate o olho para ver se tem um code review. Se tem, cara, a sua prioridade. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente implementou lá na equipe na época, que avançou muito, acelerou muito, muito. Até então, o nosso board tinha um ritmo e quando a gente começou a usar este tipo de code review dessa forma, cara, acelerou de uma forma absurda, assim. Fez muita diferença, assim. E é engraçado pensar nisso, porque a gente estava colocando mais um passo no processo. A gente acrescentou um passo. E é contra-intuitivo, né? Porque a gente acha que você vai colocar mais um passo, você vai aumentar o tempo. E ele fez justamente o contrário, ele acelerou o tempo com isso daí. Ficou bem bacana, né? Talvez, é legal você destacar isso, porque talvez, não sei se tem relação, mas quando a gente tira qualidade, teste, segurança, revisão, etc., você aumenta o risco de retrabalho, né? Então, talvez, pode ser, o teu Kanban tenha diminuído porque começou a entrar menos coisas, né? Talvez entrasse coisas com retrabalho, não sei, alguma coisa nesse sentido, ou voltar coisa do teste, enfim. E talvez isso tenha dado um ganho nesse sentido, porque você tinha uma dupla revisão ali e às vezes o cara pegava mesmo um erro, né? Não necessariamente uma revisão de qualidade, etc., mas ele pegava um erro, né? Sim, exatamente. Era um tipo de coisa que a gente não contabilizava, né? Você não vê, porque você pega uma task, desenvolve e envia ela sem fazer o code review. Para você, tá tudo certo, mandou. E assim que você enviou, você já pegou outra task, já tá com outra task na mão. Só que por algum motivo, o seu código não tava legal e deu algum bug, alguma coisa que poderia ser pego no code review, e você já tá com uma task na mão. Aí você estopa sua task lá, você vai parar ela e vai voltar na task que já saiu do board
e você vai estar fazendo algo que não está sendo contabilizado ali. E você não vê que está perdendo tempo. E, cara, isso daí, até você enxergar para onde que tá indo o seu tempo, você já perdeu muito dele. E isso daí foi uma forma da gente recuperar. Só depois disso que eu entendi. Poxa, a gente nunca levou isso em consideração e é uma das coisas que mais leva tempo aqui. Era refatorar ou, sei lá, corrigir alguma coisa que já foi feita. E tem 2 pontos aí, só rapidinho aí, para complementar um pouco esse cenário que o Balbino falou. Um é a própria questão do processo, né? A gente vê muito ágil falando, a galera interpreta um pouco mal, né? Pensa que quanto mais processo é pior. Não é. O ágil prega, na verdade, é mais interação entre as pessoas do que ferramentas e processos. E no final, esse processo surgiu da interação. Ou seja, foi um processo que surgiu para auxiliar as pessoas e aumentar as interações. Então, um ponto legal de destacar aí é justamente isso, que foi uma etapa a mais que surgiu para a gente poder se organizar e ter um ganho nisso, que é muito legal, porque o cara para de ver a task dele. O desenvolvedor ele não avalia mais aquilo, tipo, beleza, eu estou terminando várias tasks aqui e a galera que não está conseguindo fazer code review. Só que nesse fluxo, ele está preso. Como ele está preso, ele começa a ter que ir no amiguinho do lado e falar, faz meu code review lá. E quando o cara faz esse code review, o que é o melhor para o produto? É que code review feito é a esteira do pipeline que está rodando. Esteira do pipeline rodando, tem entrega em produção. Entrega em produção, tem feature nova. O produto já está validando. Já vai rodando, tem novidade para o usuário lá na ponta. Tem melhoria para ele. Então, no final, todo mundo ganha. Só que é difícil a gente metrificar isso porque o desenvolvedor ele sempre foi cobrado durante muito tempo aí por entregar a task, né? O que valia era a task que não está em to-do. Se está em code review, se está em alguma coisa lá, esperando não sei o quê. Para ele, dane-se. Ok, isso aí não é um problema meu. Meu trabalho é desenvolver as funcionalidades aqui e dane-se como é que vai correr. E isso vem um pouco meio que começou a ajudar a pessoa a ter mais esse sentimento assim, de se pertencer ao produto, enxergar o ganho disso. Enfim, são muitos ganhos assim que são bem colaterais assim, a nível de time. Legal, bem colocado essa dobradinha de vocês aí. E eu acho que se fosse para complementar, eu participei de uma empresa onde por determinado tempo, pouco período de tempo, a gente tinha pair programming lá. Então meio que sentava mesmo 2 pessoas, o review era meio que ongoing, né? O review era em tempo de código, assim. Então basicamente a gente aplicava mesmo, um cara no teclado, o outro é o piloto e copiloto, né? E o cara que tava só olhando, apesar da gente ter lógicas diferentes, raciocínios diferentes e tal, mas o cara que tava olhando, ele praticamente ele pensava mais do que o cara que tá desenvolvendo. Porque meio que assim, o cara que tava, pelo menos eu quando eu tava no piloto, né, o código já tava na minha cabeça ali o que eu precisava fazer. Então era basicamente escrever. Mas o cara do lado, ele ficava, não era dando pitaco, né, mas assim, não era atrapalhando. Ele ficava assim, porra, assim se você fizer assim vai economizar, vai gastar mais processamento, sei lá. Putz, se você fizer assim vai impactar uma outra feature que tem tal coisa. Se você usar essa biblioteca, putz, eu não conhecia essa biblioteca, me explica aí. E aí, tipo, você parava até um tempo pra explicar pro cara que às vezes era mais júnior, enfim. Então acho que a própria metodologia de pair programming e outras, né, que tem por aí, eu acho que ajuda muito nesse sentido. Uma coisa que eu nunca mais vi a galera fazendo, e talvez vocês possam me ajudar com isso, é dojo, né? Tinha muito code em dojo, muita sessão de dojo que as empresas faziam e tal, até para desenvolver as skills da galera. E porque assim, acho que, fazendo uma outra analogia, né? Quanto mais horas de voo um piloto tem, mais experiente ele é. É literalmente horas de voo. Ele pode ter feito simulado, tal, pra ganhar lá a carteira e tal. Mas assim, não adianta ele pegar o primeiro voo dele, ele não vai estar tão experiente quanto o milésimo voo dele. Então, assim, quanto mais horas de código você tem, de fato, é tempo de debug, vamos chamar assim. E aí sim você começa a ganhar experiência para ter qualidade no seu código, a mesmo fazer mais rápido, conhecer outras bibliotecas e tal, e enriquecer o seu próprio trabalho. Não adianta também a gente exigir que um estagiário, alguém que está vendo o código pela primeira vez, entregue uma task na mesma qualidade ou tempo que alguém que é sênior, né, tem 7, 10, 20 anos de experiência vai entregar. Isso não existe. Com review ou não, com processo ou não.
Mas só para complementar aí que vocês falaram, eu participei de um pair programming que foi bem legal, assim. Foi uma empresa só que eu participei que tinha isso, não consegui implementar em outras por, sei lá, N motivos. Mas foi uma experiência bacana que eu nunca mais vi em outros lugares, empresas grandes, inclusive, que eu passei, pequenas, enfim, mas não tinha. Mas acho que talvez faz falta, eu não sei como é que é. Talvez a gestão enxerga isso, e aí, se vocês quiserem responder alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que gerência, né, coordenação, etc., a galera que cobra, você acha que eles acham que se você tiver pair programming, né, um cara fazendo o outro só olhando, aquele cara é um desperdício, né, um desperdício de tempo, um desperdício de recurso, né, como eles gostam de falar, chamar a gente de recurso, né, porque a gente não é recurso, a gente é pessoa, né? Desculpa, eu odeio esse termo. Odeio. Recurso é máquina. Eu faço questão de brigar toda vez que alguém me chama de recurso. É engraçado. E assim, mas vocês acham que gerência, diretoria, enfim, vocês acham que eles enxergam, por exemplo, um pair programming? Acho que mesmo teste, a mesma coisa que a gente precisa colocar como qualidade, a galera enxerga como um gasto, né? E não como um ganho de qualidade, enfim. O que vocês veem da gestão, né? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que isso é a trinca do mal, né? Porque, para gestão, no caso, para gestão antiga, que se vê no meio do furacão ali eu tenho que fazer uma reestruturação aqui eu tenho que me modernizar. Fazer a famosa revolução digital, né, na empresa e tal. E aí o que acontece? Aí eles esquecem que com isso vem a tríade. Eles querem fazer Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, mas esquece do ônus, né, do negócio. Que aí, como tríade eu falo, o primeiro, teste. Segundo, programação pareada, que também traz muita qualidade, é o primeiro nível do Code Review. E o Code Review em si. Isso são coisas assim que para eles, como eles não... Da galera que vem da escola antiga, né, de gestão, eles não conseguem mensurar isso facilmente com números. Então, para eles é um desafio. Só que quem tem que cuidar disso é a galera de qualidade. E se uma gestão não se preocupa com qualidade, então já tem que começar a rever por aí, né? Essa gestão aí. Alguém tem que fazer o review dessa gestão aí. Então, já começa por aí. De novo, a gente cai numa questão cultural, né? A galera antiga ou quem não pensa dessa forma como ganho, acho que a gente, ao longo dos episódios, né? Ao longo dessas discussões nossas aqui, a gente chega num ponto comum de várias coisas, tá? Que cultura é um negócio, assim, sei lá, comum em tudo, né? É difícil mudar a cultura, é difícil mudar a cabeça da galera pra fazer as coisas e, de novo, mais um episódio que a gente toca nesse tema e é bem relevante. Vini, você que tá pondo mais a mão na massa, você vê material na internet, talvez você tenha pesquisado mais coisas, né, para o seu próprio desenvolvimento. Você tem visto material, curso, prática, alguém ensinando isso? Porque eu também vejo que isso parte de proatividade de alguns profissionais. Você não vê um curso de code review, né, um livro de code review, não sei. Como vocês enxergam isso? E aí o Vini, que tá mais calado aí, pode começar. Na visão de infraestrutura isso não existe, né? Literalmente não existe. Uma outra coisa aí, talvez os players maiores de mercado aí focado mais em questão de tal do DevOps, talvez possam olhar um pouco mais para isso, mas muito escasso qualquer coisa nesse gênero. A gente encontra sim, voltado para infraestrutura. Eu estava até discutindo com um menino que trabalha comigo, que não existe um curso de Python para infraestrutura, né? Só para desenvolvimento mesmo. Quer dizer, então você tem que fazer um curso de Python voltado para desenvolvimento e adaptar aquilo para a sua infraestrutura, né? Sendo que o Python, historicamente, ele nasceu para poder, ali no meio da infra, antes dele virar mesmo uma linguagem mais poderosa de programação, ele nasceu ali no intuito de um shell script em conjunto, né? Meio paralelo ali. E a gente vê que, por exemplo, tudo que a gente encontra hoje de documentação de Python, de desenvolvimento em Python, por exemplo, é voltado para desenvolvimento em si. Você criar uma aplicação. Agora, voltado para a infraestrutura mesmo, para automatizar processo, para automatizar, por exemplo, criação de instâncias usando o Boto3 na AWS, por exemplo, que é baseado em Python, cara, é muito escasso. É extremamente escasso esse tipo de coisa. E aí talvez seja até por isso que a infraestrutura esteja atrás nesses sentidos que em relação ao desenvolvimento, no uso desse tipo de ferramenta, né? De code review, de uma ferramenta de automação de processos, justamente porque a gente não tem tanta coisa voltada para isso com tanta facilidade.
você acaba ficando preso na documentação da biblioteca que está usando e só. Exato, por exemplo, não, então vou me especializar em Ansible, então só posso estudar Ansible. Não, vou olhar Chef, então é só Chef, vou olhar Puppet, só Puppet. Vou olhar DSC do PowerShell, só DSC do PowerShell. Tipo, eu não consigo ter alguma coisa que eu consiga, por exemplo, juntar esses três em um cara só. Tudo bem, com o Terraform eu até consigo fazer algumas coisas ali, mas o Terraform eu abstraio, na verdade, certas coisas, mas eu não tô de qualquer jeito impedido. Eu não posso, por exemplo, colocar na mesma instância um Ansible e um Puppet correndo, né, para poder fazer, ou então, para essas instâncias eu quero que rode Puppet, para essas Ansible, para essas aqui eu vou querer um Chef. Não dá, ou eu faço uma coisa para um script para outro, script para outro, não tem algo que um orquestrador, por exemplo, para isso. Tá. Rodrigo, fica a dica aí para criar, fica a dica para criar um curso na Udemy aí. Eu ia falar, o Oceano Azul aí pro Vinícius. Né? Como fazer code review, como startar o processo de code review, enfim. Não, o que eu ia dizer? Será que não cabe aí um processo para poder mesclar algumas áreas, tipo infra com pessoal, sei lá, com desenvolvimento? Já tem o DevOps. Será que não cabe? Tem. Então, será que não caberia tipo um code review entre infra e DevOps, e, sei lá, em desenvolvimento, justamente para isso? Tipo, na hora que o cara desenvolveu lá a sua aplicação, sua automação, o cara mandar, falou, dá uma olhada aí nesse código aí, será que dá para melhorar? Será que tem como a gente tem alguma coisa que já resolve isso? A gente teve até pouco tempo atrás um exemplo disso, foi até com o Wesley também, que o pessoal de infra né, de DevOps, eles estavam precisando de um plugin e daí eles solicitaram. A gente começou até o desenvolvimento e acabou pegando outros projetos, mas a ideia era essa, a ideia o cara precisava codificar um plugin e ele sentiu que para ele ia ter uma curva de aprendizagem muito maior do que o cara de desenvolvimento, então ele solicitou para outra área e a galera começa a desenvolver. Eu acho que caberia um processo e ficaria até bacana. Eu vou usar o exemplo até do David, que foi um dos nossos entrevistados, né? Quando você estava comendo picanha na Argentina. Ele... não tem picanha lá não, sei. Ele é um cara de... Saiu de sysadmin, né? De sysadm, né? E migrou meio que para DevOps. Mas para ele ir para DevOps, ele teve que aprender a programar, literalmente. Então E aí ele começou a adaptar com o conhecimento que ele tinha de infraestrutura para o que ele trouxe com o que ele aprendeu com o desenvolvimento. Então, esse vai ser o único caminho que a gente tem hoje, né? Porque não existe assim algo que chegue para o cara de infraestrutura, vamos trabalhar assim, com Git dá para a gente versionar desse jeito. Cara, hoje a gente está começando a usar, por exemplo, uma coisa tão básica que o desenvolvedor usa desde 1970, que é o Git, né? Quer versionar alguma coisa ali. Search Safe, eu usava o Search Safe, chupa. Já usei bastante, né? Então, que sumia com o código, enfim. Mas agora que a gente está começando a olhar para isso, quer dizer, há quanto tempo a área de desenvolvimento já trabalha nesse mesmo cenário? Então já é muito mais maduro, já é muito mais fácil implementar coisas assim. A galera de infraestrutura ainda está com o pé atrás, ainda tem muito empurrador de mouse, muito apt-get, muito yum update, né? E pouca coisa voltado justamente para o desenvolvimento de automação de processos nesse sentido. Né? A gente está muito atrasado. O que seria um empurrador de mouse? Empurrador de mouse era o antigo programador .NET que só fazia drag and drop no Visual Studio. Que os caras de Java me zoavam, porque falava que sem mouse .NET não programava. Aí eu zoava eles, eu falava que para subir um projeto em Java precisava de 80 arquivos XML para configurar as coisas, mas enfim. Era a famosa guerra lá. Mas não, foi legal isso que o Vini falou. E até puxando de novo, né? Aliás, ainda nesse tema de educação, vamos chamar assim, ou capacitação, acho que tudo que eu vi com relação à qualidade, exceto testes, que é uma área que acabou crescendo bastante, aí você tem muito material hoje, mas code review e tudo mais, esse tipo de coisa, até para segurança, né? Trazendo um pouquinho pro meu lado agora,
tem pouco material, tem pouco treinamento, pouco curso, que eu digo assim, sabe? É conteúdo pesado mesmo. Você vê uma outra prática ali, uma outra iniciativa, alguma outra empresa que faz, um ou outro cara que sabe, mas é pouca empresa fazendo. Aí, começando a puxar um pouquinho para segurança. Você já tem trocentas mil ferramentas que fazem análise de código. E aí não é quase que um processo de code review, mas você também tem um processo de code review manual, onde um analista de segurança vai olhar o código, ou merge request, etc., para ver aquela mudança se ela não traz uma vulnerabilidade, um risco de segurança, se ela não é uma própria fraude, etc. E aí, ferramentas ou automações talvez não conseguiriam pegar isso, pelo menos hoje, né, no cenário normal. Mas, quando a gente fala de scan de código, assim como um cara roda um teste de carga, roda lá uma bateria de teste unitário, você tem milhões de ferramentas que fazem o famoso SAST, né? Ele vai olhar o teu código e ver se ele traz vulnerabilidades ou não. E o que eu vejo de relutância nas pessoas em fazer isso, não é necessariamente pôr aquele step, porque se eu pegar o teu Jenkins, seu TFS, a esteira que for, é botar um stepzinho mandando fazer o scan do seu repositório, ou do teu código ali, do teu merge request, enfim. É um negócio, assim como você manda rodar o teste, você manda rodar um scan de segurança. É muito simples. O que eu vejo de problema, e aí volta com o que o Wesley falou lá no começo, é o medo do cara de, o cara vai estar olhando o meu código e falando mal, né? Ou eu tô fazendo besteira e tal. Então tem meio que aquela relutância. E o que eu vejo na segurança hoje é isso, eu vou botar um scan no teu código para ver onde tem vulnerabilidade, onde você possa estar produzindo vulnerabilidade. Não para te criticar e falar, vocês programaram fraude aqui, né, sem querendo ou por querer, enfim, ou mesmo esse código aqui, ele abre uma brecha de SQL Injection, por exemplo, né, que a galera tá mais acostumada a falar, mas é no sentido de te proteger como dev, te proteger como proteger o produto, proteger a empresa, assim como é o papel do teste. Não deixar quebrar, não deixar subir para produção um bug, ele vai olhar e falar, volta que eu testei dessa forma e deu um erro. E teste alguns pontos você vê que a galera apanha um pouco para colocar, né, um processo, mas já é muito mais aceito. E segurança eu já vejo ao contrário. Muita empresa quer fazer e vira top-down. Não parte do desenvolvedor ou dos times falar, cara, vamos pôr aqui uma ferramenta de segurança, porque eu não sei de segurança. Né? Não é obrigação saber, a gente até discutiu isso em outro episódio, né? Aquela questão do multidisciplinar e tal, mas tudo bem, o foco do cara é a performance do código, é a melhor biblioteca, a melhor forma de usar a linguagem, etc, e implementar a funcionalidade. E quando ele tem um viés de segurança e conhece isso, legal, ele vai trazer muito resultado. Mas quando ele não tem, tudo bem, porque é obrigação, ou em teoria, você tem ferramentas que vão te ajudar com segurança. Mas, quando eu chego pra esse cara, né, e falo, eu fiz aqui um review ou scan do teu código e tem uma vulnerabilidade. É meio que a mesma coisa de falar assim, você é um filho da puta, estou cuspindo na sua cara e batendo na sua mãe. O cara tem medo de quando a gente fala de colocar processo de segurança em código. Como vocês veem isso? Aí talvez os devs podem me ajudar. Não no sentido de como vocês viram na CVC ou como vocês viram em outros lugares, tá? Como foi a experiência disso com review de segurança? O que vocês acham? Balbino, vou falar pro Balbino começar agora. Sim. Você realmente vê uma relutância, até pelo... É cultural, né? O cara, quando ele começa a desenvolver, eu acho que ele cria um certo apego ao código dele ali. O código é meu, é meu. Meu filho. Cara, eu já trabalhei em empresa... desenvolvedor artesão. Eu já trabalhei numa empresa que o cara tinha saído da empresa e outras pessoas estavam continuando o projeto que ele tinha mexido. E num certo momento chamaram esse cara de volta para a empresa e ele colocou lá um termo, ele queria colocar um termo no contrato dele que ele só voltaria se ninguém mais mexesse no código dele. Olha que absurdo que é. Oxi. O termo no contrato do cara... A gente tem umas coisas dessas aqui no CVC também. Tem coisa que o Leonard colocou a mão que ninguém quer pôr a mão naquilo lá. Mas é porque ninguém quer. Mas daí é o contrário. Não, e você vê a arrogância do cara, não, ninguém vai pôr a mão aqui. Sei lá, eu não sei que fim que levou esse cara, eu só trabalhei com ele nessa empresa aí, nunca mais fiquei sabendo dele. Mas não é não é bem visto isso, né? E para segurança, eu acho que você vê algo parecido também. Quando alguém chega e fala, você tem que trabalhar dessa forma. Um cara que tá com... sei lá, que tem o ego, ou ele não é preparado, ou sei lá, o motivo do cara relutar com isso, ele vai ver aquilo e vai falar, não, o cara de segurança lá da outra área tá falando como eu devo trabalhar. Não, isso é absurdo.
Então, acho que antes de você ter um processo bem definido para implementar isso, você já tem que estar com a sua cultura ali alinhada com a cultura da empresa, de que, vamos ter pessoas que vai mostrar boas práticas, vai te mostrar como desenvolver um código com segurança, vai te mostrar falhas no seu código. Tipo, você já tem que vir preparando isso culturalmente, antes de aplicar um processo ou top-down. Acontece, sei lá, na maioria das empresas como top-down, né? Porque você precisa, geralmente é para cobrir uma falha que é muito grave e não tem jeito, tem que ser feito. Então, encontra relutância. Mas se for para implementar na empresa de uma forma sadia e garantir que tudo vai funcionar conforme o processo, cara, já alinha, já deixa preparado, já prepara a sua cultura ali, né? E implementa. Complementando isso que você falou, o que eu vi pelo menos na CVC, depois de 2 anos implementando esse tipo de processo e revisão de código, eu vi ainda alguns times relutantes, alguns times que, tipo, literalmente me evitavam. Tipo, eu chegava no andar do cara, o cara tinha até medo. Puta, lá vem o Cássio, ele vai trazer um problema de segurança. E, tipo, nem era isso. Eu ia às vezes até conversar outras coisas. E tipo, nem é isso. Mas também o que eu vi também assim, era às vezes o time que era gerenciado por certas pessoas, certos executivos, certo, sei lá, gerente, que o cara, ele queria continuar entregando. Ele não queria parar um cara da equipe, ou 2 ou 10, para corrigir bug, né, no caso vulnerabilidade. Entende? Porque para ele aquilo é um custo, né? Ele vai gastar horas e tempo para corrigir bug e vulnerabilidade, enquanto ele tem que entregar o projeto que está atrasado, enquanto ele tem que se preocupar com a modernização, com a transformação digital e tudo mais. E aí, o que acontece? Segurança é chato, segurança atrapalha, segurança não sei o quê. Enquanto que 500 vezes eu já vi também burlar processo do próprio teste. Puta, tira a regressão, deixa subir porque precisa entregar. Tira o unitário porque vai buildar mais rápido, sabe? Tipo, é o famoso burlar processo para justificar a entrega. E um outro ponto também trazendo um pouquinho mais pro lado técnico, essa semana eu peguei uma vulnerabilidade num cliente, que eu mudei de empresa, né? E tem uma vulnerabilidade bem clássica que chama Heap Inspection. Basicamente eu consegui acessar a memória da máquina que está executando aquele código e eu vou ter todas as strings abertas do código naquela memória, né? Então tinha, quando a ferramenta fez o scan, ela viu um monte de senha chumbada no código. E tipo assim, pro dev, quando eu falei pro cara, isso aqui é um problema pra você corrigir, ele falou, cara, mas ninguém vai acessar a máquina. E ninguém vai chegar nesse código, porque é uma vulnerabilidade considerada média, justamente porque ela precisa de um segundo vetor de ataque. O que é o segundo vetor? Primeiro eu preciso chegar na sua rede, chegar na sua máquina para eu conseguir abrir a memória da máquina, fazer um dump para eu achar aquela string lá. Isso, ou mesmo remoto. Eu preciso, digo assim, chegar na máquina de alguma forma. Aí sim eu consigo explorar essa vulnerabilidade que está no código. Então, tipo assim, quando eu falava pro cara, isso precisa ser corrigido. Por quê? Porque se eu chegar na máquina, depois eu tô com a senha da tua aplicação aqui. No caso era a senha de integração e tal, então eu vou ter a sua senha de administrador. A justificativa do cara era, não, mas o cara não vai chegar na minha máquina. Eu tenho rede, eu tenho não sei o que, não sei o que. O cara, o dev, né, e aí especificamente, ele nem conhece a estrutura que ele tem. Ele não sabe se tem firewall, ele nem sabe o que é. Alguns, ele não sabe se tem firewall, se tem um AF na aplicação, se não está exposto o servidor que está o código, o próprio repositório de código, o Git, o TFS. Então, assim, às vezes, aliás, e aí tá um pouquinho do papel da segurança, eu explicar para você, cara, o seu código traz um risco por conta disso, disso e disso. E você olhar, puta, ok, faz sentido, verdade, não é crítico, porque eu tenho outras barreiras pro cara passar até ele chegar nisso, mas é um problema. Vamos pôr aqui no backlog, vamos corrigir posteriormente. E tá tudo bem. Mas assim, eu também não posso chegar pro cara e falar, teu código traz um problema, é uma vulnerabilidade, você tem que corrigir. Você tem que corrigir porque você tem que corrigir. Mas eu acho que trazer o valor pro cara, falar, você tá expondo um problema por causa disso, disso e disso, e dar o porquê do cara. Porque é igual a história da escola, né? Eu odiava a escola, algumas coisas, porque pra que eu tenho que aprender isso? Pra que eu tenho que fazer isso? Coisas que eu não uso hoje, a minha vida inteira eu nunca usei, por exemplo. E acho que isso acaba sendo ruim. Quando eu trago pro dev e falo, essa vulnerabilidade no teu código, que você fez sem querer, também é importante deixar isso, né? O cara nem sabe que tá programando, né, nesse sentido. Explicar pra ele e trazer o valor do que um code review, nesse caso, né, o scan, tem pra ele nesse sentido. Às vezes não é nem o código do cara, né? Às vezes é uma biblioteca que ele tá usando, que tá desatualizada, também. Ou que não deveria estar usando, não sei. Tem um ponto engraçado, né, de tudo isso que a gente discutiu agora, que é o code review fora do código, né? É um code review no processo todo.
que é o próprio desenvolvedor saber o que tem para proteger ele ou não no ecossistema como um todo, e a própria equipe de segurança também ter essa visão aí no processo mesmo, um code review do processo como um todo, de conhecer a infra toda. Por aí a gente começa a ver como que o code review é um processo interessante e importante, até nessa forma, né, mais macro assim. Para a gente entender, por exemplo, num cenário desse que o Cássio colocou, de segurança, muitas vezes o cara se defende, né? Ele vai falar, não, mas aqui, para chegar nessa falha da minha aplicação, tem que primeiro explorar a falha de segurança da rede ou de qualquer outra coisa em si. Tá, cara, mas e aí? Então, explicita isso. Fala que se acontecer isso, tu vai ser afetado aqui, porque no final o que acontece muito no desenvolvimento é isso, né? O cara vai falar, tá, exploraram a falha de segurança da minha aplicação, mas porque exploraram primeiro da rede. A culpa Então, é do a minha, outro, ok. né? A minha não... A minha não foi a causadora raiz do problema. É tipo isso. Então, até isso é o que o Cássio falou, né? Vai apertar o cinto aí da qualidade e também trazer a resiliência, né, da aplicação, segurança, confiabilidade, enfim. Mas é difícil, cara. É cultural. Eu acho que de todas as discussões que a gente vê no setor de tecnologia hoje em dia, tudo vai ser cultura. Tudo vai ser cultura. No final é cultura. E aí a galera fala, mas cultura são pessoas, tá? Mas enfim, é uma discussão muito ampla. Inclusive a gente poderia fazer um tema, um podcast aí só falando sobre cultura, né? Aproveitando o gancho que o Wesley começou, né? Vamos caminhar para o final para a gente encerrar. Vamos dar uma resumida aí no que a gente falou. A gente falou de basicamente quase tudo, né? O processo de capacitação das pessoas, né? De algumas metodologias, de experiência que a gente teve e que não teve. Um pouquinho do Vini, né? Que está um pouquinho mais, não deslocado, mas menos no dev, mas também influenciado por isso. Mas para concluir, vocês acham então que é uma junção, né? De ferramentas, processos e cultura. E vontade. Eu acho que é uma junção desses três. Então, a cultura, né, tá embutido nisso, proatividade, enfim. Com ferramentas também, que ferramenta para automação, para a gente ganhar escala e tudo mais. E pessoas para fazer isso, porque, né, são elas que ainda fazem, até as máquinas dominarem tudo, ainda é a gente que faz esse tipo de coisa. E só pra gente concluir, vocês acham que é isso mesmo? Quer acrescentar alguma coisa? Fala aí, Rodrigo, você ia comentar, eu te cortei, desculpa. Não quero mais comentar. Ele esqueceu. Magoou. Não falo com bandeirantes. Tá gravando? É pra gravar? Cara, dá pra fazer analogia disso com outras áreas distintas aí. Sei lá, você tem N burocracias. Agora, por exemplo, o governo, né? O governo aprovou lá a medida provisória para poder pagar os trabalhadores, né? Com a quantia lá, R$600. Só que ainda não saiu esse dinheiro porque existe um processo para aquilo. E para ele fazer aquilo, ele precisa de uma outra MP que libera a grana para isso. Tipo, eles estão liberando a grana pro povo. Só que não foi falado de onde vai vir esse dinheiro. Da onde eles iam tirar o dinheiro. Então o processo travou ele ali. O processo impediu de que ele comece a gastar muito sem ter de onde tirar. E é interessante a gente fazer essa analogia porque dentro da nossa área, você tem muito processo justamente para garantir esse tipo de coisa. Eu tenho um processo de code review para garantir... Não é só por fazer code review. É para garantir que o seu código está indo com qualidade, está indo com menos bug. A possibilidade da bug é bem menor, né? Porque outras pessoas estão vendo. Você tem testes, você tem, sei lá, colocar segurança. Então, o processo... Ele não é só mais um item ali para te atrapalhar. É para fazer sentido para alguma coisa. E geralmente as pessoas não prestam atenção para aquele item. Ela não sabe para que serve aquele processo ali. Então, geralmente essas pessoas vão lá e vão tentar burlar o processo. Vão vão dar o bypass no teste, não vão aplicar segurança. Esquecer da quantidade de memória na infra. Foi uma boa... Muito. E foi uma boa o Balbino puxar esse exemplo, porque aí rolou um code review também nisso,
justamente, a outra MP que tem que ser aprovada antes foi resultado da avaliação, da revisão que fizeram em cima da MP. E aí vem a questão da segurança junto, em outro cenário, em outro contexto, não é tecnologia. Que foi justamente isso, exploraram uma falha que tinha lá na primeira MP, que ia dar brecha para que tipo fosse cometido algumas fraudes que é tal, um golpe. e também ia pegar mal para a imagem do garotinho lá, né? E aí, enfim, do resultado dessa revisão saiu todas essas possibilidades de melhorias aí, né? Para evitar o quê? Evitar justamente, tipo, entrega rápido, ok, mas estava entregando rápido sem qualidade. Evitar um problema, né? Improbabilidade administrativa lá também, né? Enfim. Não vamos entrar nessas searas, nesse podcast vai perder a audiência, enfim. Aí vamos perder um ouvinte. Um ouvinte. Temos. Porque apesar de sermos 3, a gente só tem um ouvinte. Só um de nós ouve. Não sei quem é. Idiota. E aí, Vini, quer concluir ou podemos finalizar? A gente colocou bem claro aí, né? De novo, é um cenário que ainda está fechado na área de desenvolvimento. Eu sinto falta disso dentro da área de infraestrutura. Eu acho que a galera de infraestrutura tinha que se abraçar mais nesse sentido, de olhar mais questão de código, de fazer revisão e de trabalhar em conjunto, já que a área de desenvolvimento ela é gigantesca, né? É só olhar para dentro do CVC e você vê aí, nós temos cerca de 400 pessoas de desenvolvimento e temos 60 pessoas de infraestrutura. Quer dizer, a infraestrutura ela é menor porque tem menos trabalho? Não, porque o nosso trabalho ainda é voltado, de novo, naquele começo, sustentação. Então, como a gente faz sustentação, então dá para fazer com uma menor quantidade de pessoas, não tem tantos projetos, né? Mas ainda assim, a gente tem deixado de lado essas questões de code review, de automatizar o processo com código, com ferramentas que auxiliem, né, a gente entregar as coisas mais rápidos à infraestrutura como o código em si. Legal. Então, basicamente a gente falou sobre tudo, né? Esse foi o episódio número 15 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre Code Review. Nós falamos sobre quase tudo, né? Se é que a gente sabe de tudo que tem nesse processo, né? Acredito que não. Falamos desde a capacitação, a experiência que a gente teve, coisas ruins, coisas boas que a gente viu, metodologias. Falamos de processos, culturas, né? Que talvez seja o ponto comum que a gente chegou de novo da deficiência disso tudo na área de TI, é a cultura das pessoas em querer mudar ou em querer fazer diferente. Não necessariamente está errado, mas melhorar de fato algum processo. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E eu sou o Vini Cavalheiro. Eu sou o intruso. E agradecer o nosso estranho no ninho, né? O Wesley, obrigado pela presença, obrigado por ter participado aí, dado sua contribuição. Acho que foi bastante valor para quem tá ouvindo, né? Pra galera que tá ouvindo a gente aí. E para nós também, acho que a gente aprende com a experiência de cada um. Então, a gente fica por aqui. Fique em casa e faça review. Beijo, tchau. Fui. Falou, gente.